Eu sou Arthur Marra, psicólogo, e como que um anime sobre robôs gigantes pode te levar para terapia? Shinji Ikari é um adolescente que se vê envolvido em um conflito épico entre a humanidade e os invasores misteriosos chamados Anjos. Nesse período de descobertas e mudanças e busca por identidade, que é a adolescência, ele é recrutado pelo seu pai, que havia abandonado ele na infância, para pilotar um robô gigante, os chamados Evangelions, que foram criados para combater esses anjos. Essa responsabilidade traz à tona uma série de desafios emocionais para o Shinji, que enfrenta questões profundas de autoestima, identidade, necessidade de atenção e problemas no relacionamento com o seu pai por causa do abandono. E eu sei que os Evas não são exatamente robôs, mas esse é um outro tema. O Shinji é frequentemente retratado como um adolescente introspectivo e inseguro, lutando com sentimentos típicos da adolescência, como os sentimentos de inadequação e a falta de valor próprio. Ele é confrontado com a pressão de pilotar o Eva para proteger a humanidade, ao mesmo tempo em que lida com a falta da mãe e a relação complicada com o pai, que sempre está meio distante e insensível às necessidades emocionais do filho. Com todas essas questões, o Shinji tem uma necessidade muito grande de atenção e de propósito. Ele passou por um grande abandono de seus pais e por isso desenvolveu uma certa insegurança e passa por diversas crises em que ele não vê o sentido em pilotar o Eva ou que só faz isso para buscar a aprovação do pai. Por isso ele se fecha em relação aos outros e se cobra em busca de um propósito. Através de algumas abordagens da psicologia, o Shinji poderia aprender a lidar com os seus padrões de pensamentos autocríticos e as suas dificuldades em se relacionar com os outros. Ao reconhecer e desafiar os seus pensamentos negativos, o Shinji poderia desenvolver uma visão mais realista e compassiva de si mesmo, diminuindo o seu sofrimento emocional e melhorando as suas habilidades interpessoais. A jornada de Shinji é um exemplo de como a psicologia pode ser aplicada para ajudar as pessoas que enfrentam desafios parecidos, aprendendo a reconhecer e modificar esses padrões de pensamento ruins que são disfuncionais. O Shinji poderia encontrar uma capacidade maior de enfrentar os desafios que o aguardam. Isso pode nos lembrar que até mesmo em meio a desafios aparentemente insuperáveis, sempre existe a possibilidade de crescimento, mudança e transformação. Um outro personagem, só que agora mais misteriosa, é a Rei Ayanami, a piloto do Evangelion Unidade 00. Ela é retratada como uma pessoa mais reservada e distante, com uma aparência fria, com um comportamento calmo e enigmático. A sua relação com o pai do Shinji, o Gendo Ikari, tem uma camada de mistério, já que ele trata ela de forma especial e diferente, por algum motivo. Ao longo da série a gente descobre que ela na verdade é um clone da mãe do Shinji e também que ela é parte essencial do plano do Gendo. Aí essa revelação adiciona uma dimensão ainda mais profunda para sua identidade e propósito. Rei é muitas vezes mostrada como alguém em conflito com a sua própria identidade e propósito, já que foi criada com um propósito definido de controlar o Eva, mas tem as suas próprias questões e ainda luta pela sua individualidade e tem também dificuldade em se conectar com os outros. E aí a sua relação com o Shinji também é curiosa, porque ela parece ter uma conexão especial com ele, uma questão até meio espiritual, mas por causa do jeito introspectivo deles, acabam mantendo uma certa distância, tanto física quanto emocional. Um desafio para Rei é se conectar com os seus sentimentos e entender eles. Entender a sua relação com o Shinji e até mesmo com o Gendo é um desafio, e com a psicologia a Rei poderia explorar os seus pensamentos, as suas crenças sobre si mesma e a sua relação com os outros. Desafiando pensamentos automáticos e as suas emoções, a Rei poderia desenvolver uma compreensão mais profunda da sua identidade e encontrar maneiras mais saudáveis de se relacionar com os outros. A jornada de Rei é de autodescoberta e aceitação, buscando uma identidade própria e também significado. Com a psicologia, ela poderia aprender a valorizar a sua própria singularidade e encontrar um equilíbrio entre o seu jeito mais introspectivo, mas também a necessidade de conexão emocional com os outros. Já o oposto de Rei é a Asuka Langley.
uma piloto de Eva determinada e eficiente. Com a sua personalidade forte, ela é bem mais extrovertida do que o Shinji e a Rei. E também é muito orgulhosa e bem autoconfiante. Só que muitas vezes essas características mascaram as suas próprias inseguranças e vulnerabilidades. Ao longo do anime, a gente descobre que a atitude de Asuka é muitas vezes uma forma de lidar com as suas próprias inseguranças e o desejo de ser reconhecida e valorizada. A sua relação com Shinji é especialmente complexa porque ela busca constantemente a sua aprovação e ao mesmo tempo o desafia e o critica. E esse é um ponto em comum entre eles, já que os dois buscam essa aprovação, já que têm um passado em comum como o abandono. A psicologia poderia ajudar a Asuka a explorar suas próprias crenças sobre si mesma e as suas habilidades. Ao desafiar esses pensamentos autocríticos e com a ajuda para aprender a valorizar as suas conquistas, a Asuka poderia desenvolver a sua autoestima e adquirir uma maior capacidade para lidar com a pressão e o estresse, aprendendo a reconhecer as suas habilidades e aceitando as suas fraquezas. E podemos fazer uma conexão entre os desafios enfrentados pelos personagens de Neon Genesis Evangelion e a importância da terapia na nossa vida. Os personagens passaram por uma série de desafios emocionais e psicológicos ao longo do anime que refletem as lutas internas que muitas pessoas enfrentam na vida real. Shinji lida com a autoestima e a falta de confiança, a Rei busca entender a sua identidade e o seu propósito, e Asuka enfrenta suas próprias inseguranças e a pressão de ser a melhor. Da mesma forma, a gente pode passar por momentos em que temos questões parecidas. Caso você se sinta assim, é bom procurar a ajuda de um profissional da psicologia para te ajudar a encontrar maneiras saudáveis de lidar com essas questões e os seus pensamentos disfuncionais. A terapia oferece um espaço seguro para explorar essas questões, aprender habilidades de enfrentamento e desenvolver uma compreensão mais profunda de si mesmo. Assim como o Shinji, a Rei e a Asuka encontraram apoio e crescimento emocional ao longo da série. E você também pode encontrar esse mesmo tipo de ajuda através da terapia. E quando a gente analisa esses personagens do anime, a gente tem que levar em conta que eles ainda são adolescentes e estão em uma fase muito importante do desenvolvimento, que é a adolescência, como eu falei nesse vídeo aqui. Mas eu também falei da falta de motivação do Shinji e nesse vídeo aqui eu também falo sobre a motivação, se você quiser conferir. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.